Deus é sol e escudo. O nome de Jesus e experimente. Diferença total, é o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro, ele é a verdade amorosa. E tudo que ele fazia prosperava. Ele vai começar a te usar hoje. Rabaxanda, rabacarabacanda. A cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Quero externar minha gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade rica que Ele me concede de estar aqui nesta oportunidade para vos transmitir a palavra de Deus. Sente-se um pouquinho, por favor. Quero agradecer a Deus, ao meu pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que Deus o usou para mim proporcionar esta oportunidade para estar ministrando a palavra de Deus na 38ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Eu gostaria que todos vocês se colocassem de pé mais uma vez. Abra a sua Bíblia comigo agora, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e o versículo 28. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no texto sagrado de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Vamos ler dois textos da palavra de Deus. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Para mim é uma honra ter o pastor Antônio Gilberto ali, adorando a Deus conosco esta noite, e tantos outros escritores que aqui estão, pastor Elinaldo Renovato e tantos outros servos de Deus. Os que já encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e o versículo 28 pode dizer amém. Está escrito: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Agora, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 3, para complementar esta leitura bíblica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 3. Escrito está: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Levante sua mão direita para os céus, feche os seus olhos, peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pelo poder da Tua palavra. Faz maravilhas no meio do Teu povo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a Tua obra neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, dê um abraço fraterno no seu irmão e diga para ele: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Aleluia, um abraço de comunhão, valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Aleluia, pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Minha gratidão a Deus por estar ali, meu querido e amado filho Eric. Fica de pé, Eric. Meu filho de 10 anos está ali também, o pastor Elcio.
nosso tio da Cristiane, e nós louvamos a Deus pela vida de tantos servos de Deus. Aleluia. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, viemos aqui exaltar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e não existe razão maior para estarmos aqui esta noite, a não ser glorificar a pessoa magnífica, a pessoa gloriosa de Jesus Cristo, porque Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o descendente da mulher, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o sacrifício expiatório, Ele é a rocha eterna, Ele é o profeta poderoso como Moisés, Ele é o general dos exércitos de Deus, Ele é o juiz que julga com justiça, Ele é o grande remidor, Ele é o grande resgatador, Ele é a raiz de Davi, Ele é o rebento de Jessé, Ele é o rei dos reis, Ele é o rei perfeito, Ele é o monarca fiel, Ele é o monarca absoluto, Ele é o grande construtor, Ele é o grande edificador, Ele é o grande restaurador, Ele é o grande refúgio, Ele é o grande arquiteto, Ele é o grande pregador, Ele é o amado noivo da igreja, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Ele é a glória viva de Israel, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o tabernáculo de Davi levantado, Ele é o quarto homem da fornalha de fogo, Ele é o esposo fiel, Ele é o Pentecoste prometido, Ele é o oráculo de Deus, Ele é o cidadão de Belém, Ele é a preciosa consolação, Ele é o avivalista da obra de Deus, Ele é o desejado de todas as nações, Ele é um homem cujo nome renova, Ele é o sol da justiça, Ele é o Messias prometido de Israel, Ele é o carpinteiro de Nazaré, Ele é o bom samaritano, Ele é o filho de Deus, Ele é o verbo de Deus, Ele é a água da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o caminho, verdade e vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o batizador com o Espírito Santo, Ele é o justificador dos culpados pela lei, Ele é o segundo Adão, Ele é a nossa reconciliação, Ele é a liberdade proclamada, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Salvador glorioso, é o Senhor que arrebatará a sua igreja, é o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca, Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Ele é o reto juiz que nos coroará, Ele é a graça de Deus, Ele é o grande poder do evangelho, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é juiz e legislador, Ele é a viva esperança, Ele é a esperança alegre, Ele é a esperança total, é o nosso advogado para com o Pai, Ele é o amor verdadeiro, Ele é a verdade amorosa, Ele é a herança espiritual, é o Senhor que virá com seus milhares de anjos, Ele é a fiel testemunha, é o príncipe dos reis da terra, é o primogênito dos mortos, é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que vai vir montado em um cavalo branco e na sua coxa escrito: Rei dos reis, 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 Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então levante a sua mão direita para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta, solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e glorifique o nome do Senhor por um minuto, porque Deus está presente conosco neste lugar, nós já sentimos a sua glória. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido dois textos importantes da palavra de Deus. Lemos no tema desta 38ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e no versículo 28, quando diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O que me chama a atenção, queridos irmãos, e chama a atenção de todos nós nesse texto sagrado, é que quando esta magna convenção escolheu esse tema, certamente que a própria convenção, ela se submete à direção do Espírito Santo, porque ao observarmos atentamente o contexto do texto que nós temos lido esta noite, nós vamos descobrir que o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos trata também de uma convenção geral, a primeira convenção geral da história do cristianismo, uma convocação do primeiro concílio apostólico de Jerusalém, de maneira que Jerusalém foi a cidade escolhida para hospedar
primeira convenção geral da história do cristianismo. A cidade de São Paulo está sendo escolhida para hospedar a 38ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Aquela primeira convenção geral do cristianismo que se reuniu em Jerusalém por volta do ano 50 depois de Cristo, se reuniu com o objetivo de tratar algumas questões e divergências teológicas sobre a união que deveria existir dentro da igreja passiva entre gentios e judeus, porque havia um grupo de judeus que diziam que tinha que obedecer algumas prescrições da lei de Moisés para fazer parte da igreja do Senhor, e por sua vez isso estava impedindo um avanço maior da igreja, um avanço maior do evangelho, um crescimento maior do povo de Deus. E aquela primeira convenção geral do cristianismo reuniu todo o colegial apostólico, e o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que aqueles homens se submetiam tanto ao Espírito Santo, que eles concluíram aquela convenção dizendo: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja bem, queridos e amados irmãos, eles poderiam até dizer, inverter, pois pareceu a nós e ao Espírito Santo, mas eles colocaram o Espírito Santo na frente, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, o que demonstra que aqueles líderes se submetiam à vontade do Espírito Santo do Senhor. E eu tenho uma notícia boa para vocês esta noite: pareceu bem ao Espírito Santo abençoar sua vida esta noite. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que todas as decisões daquele primeiro concílio apostólico foi redigida em uma carta circular, e aquela carta, queridos irmãos, foi enviado para todas as igrejas gentílicas, confortando o coração daqueles irmãos. Mas o que me chama a atenção é que quando os apóstolos usam essa expressão, pois pareceu bem ao Espírito Santo, isto significa, queridos e amados irmãos, que o Espírito Santo estava assinando embaixo esse documento. Esta carta, ela, para ter uma validade e pudesse ser melhor obedecida, ela veio embaixo com esta assinatura: primeiro do Espírito Santo, depois dos apóstolos. Aleluia! O que me chama, queridos irmãos, a atenção também, no segundo texto que nós lemos, em 2 Coríntios, capítulo 3, e no versículo de número 3, é que Paulo diz que nós também somos como carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. E é sobre isso que eu quero pregar esta noite, uma mensagem intitulada, aleluia, a marca de qualidade do Espírito Santo. Aleluia, o selo de qualidade do Espírito Santo. Por que o selo de qualidade do Espírito Santo? Porque aquela carta, ela foi redigida, aquele documento, queridos irmãos, com aquelas questões doutrinárias, ele foi redigido com a anuência do Espírito Santo, com a chancela do Espírito Santo, com a assinatura do Espírito Santo, de maneira, queridos e amados irmãos, que você também é uma carta de Cristo, chancelada pelo Espírito do Deus vivente. Aleluia! A igreja do Senhor, ela tem o Espírito Santo como seu guia, como seu orientador, de maneira, queridos e amados irmãos, que você vai perceber no livro de Atos dos Apóstolos, como aquela igreja transformou o mundo da sua época, no poder do Espírito Santo. O próprio Jesus disse em Atos capítulo 1 e no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, Deus cumpre a promessa, porque cumprindo-se o dia de Pentecoste, estando todos reunidos em um mesmo lugar, de repente um vento veemente e impetuoso encheu a casa
onde estavam todos reunidos, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Em Atos capítulo 3, queridos irmãos, você percebe que todo o dinamismo da igreja era na direção do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que dirigia, era o Espírito Santo que guiava, porque em Romanos capítulo 8 e no versículo 14 está escrito que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o próprio Jesus havia dito em João 16:13 que o Espírito vos guiará em toda a verdade. Ele é o guia da igreja, ele é o orientador da igreja, o orientador das reuniões da igreja. Eu tenho uma plena convicção que esta convenção está sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, de maneira, queridos irmãos, que a igreja primitiva caminhava na direção do Espírito Santo, porque em Atos capítulo 3, Pedro e João estavam indo para o templo orar, viu um paralítico na entrada do templo, e cheio do Espírito Santo disse ao paralítico: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o paralítico levantou, glorificando o nome do Senhor. Em Atos dos Apóstolos capítulo 4 e versículo 31 está escrito que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em Atos capítulo 15, toda Jerusalém já havia sido impactada pelo poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 6, o rol de membros estava tão grande que foi necessário escolher novos obreiros cheios do Espírito Santo para ajudar na administração da igreja. Em Atos capítulo 7, Deus pega um daqueles 7 diáconos chamado Estevão e o promoveu a evangelista, e encheu de tanta graça e sabedoria que a Bíblia diz em Atos capítulo 6 e versículo 10 que ninguém poderia resistir ao Espírito e à sabedoria com que Estevão pregava. E em Atos capítulo 7 versículo 55, Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à majestade do Todo-Poderoso, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, queridos irmãos, Satanás achou que com a morte de Estevão ele estaria calando a voz de um profeta. Se ele achou que estava calando a voz da igreja, Deus requisita um outro diácono por nome Filipe. Filipe, queridos irmãos, cheio do Espírito Santo, chega na cidade de Samaria, encontra um mágico impressionando todo mundo, chamado Simão. Simão fazia tantas mágicas que deixava as pessoas impactadas. Um batia no ombro do outro e dizia: este homem é o grande poder de Deus. As pessoas ficavam impressionadas. De repente chegou lá Filipe, como que não queria nada, um ilustre desconhecido, abriu a Bíblia, começou a pregar. Daqui a pouco paralíticos começaram a andar, cegos começaram a enxergar, endemoniados começaram a ser libertos. De repente, queridos irmãos, começou a haver uma inversão. No começo, a multidão que estava assistindo Filipe era muito pequena, e a multidão do mágico era muito grande, mas Deus foi invertendo. De repente, a multidão do mágico vai diminuindo, a multidão de Filipe vai aumentando. A multidão do mágico vai diminuindo, a multidão de Filipe vai aumentando. A multidão do mágico vai diminuindo, a multidão de Filipe vai aumentando. De repente, quando o mágico olhou de um lado para o outro, não tinha mais ninguém, queridos irmãos, interessado nas suas mágicas. Ele pensou consigo: será que chegou na cidade algum mágico com algumas novas mágicas que ainda não tem meu arquivo? Porque aqui meu ibope caiu tanto, não tem mais ninguém interessado nas minhas mágicas. Eu vou ver o que é. Quando chegou lá, que ele viu o paralítico andando, o cego vendo, a glória de Deus se manifestando, até o mágico levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador. E a cidade de Samaria foi impactada pelo poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, Deus requisita, queridos irmãos, o maior terrorista dos dias apostólicos era Saulo, que zeloso pelo judaísmo matava crente. Era uma espécie de terrorismo, queridos irmãos, quando ele agia em zelo da sua fé. Mas aí o Senhor o requisitou, e de repente estava um crente, Ananias, lá em Damasco, e o Senhor disse: vai lá e ora pelo irmão Saulo, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Em Atos
Atos capítulo 10, a Bíblia diz que quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, caiu o Espírito Santo sobre todos, e toda a família de Cornélio foi batizada com o Espírito Santo. A igreja caminhava no poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 11, o evangelho chega com poder em Antioquia, e pela primeira vez os crentes são chamados de cristãos. Em Atos capítulo 12, o inferno estava furioso. Herodes matou Tiago à espada, prendeu Pedro, aliás, mas a igreja orava incessantemente, e à meia-noite foi lá o anjo, abriu as cadeias e disse para Pedro: pode continuar pregando as palavras de vida eterna para este povo. Ninguém consegue deter o avanço de uma igreja que caminha no poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 13, estava todos orando em uma consagração, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Em Atos capítulo 14, Paulo e Barnabé evangelizam as cidades de Listra, Derbe, Icônio e as cidades ao sul da galáxia. Em Atos capítulo 15, primeiro concílio apostólico de Jerusalém é concluído com o parecer do Espírito Santo. Em Atos capítulo 16, o evangelho chega com poder na cidade de Filipos. Em Atos capítulo 17, o evangelho chega com poder em Tessalônica. Em Atos capítulo 18, o evangelho chega com poder em Corinto. Em Atos capítulo 19, o evangelho chega com poder em Éfeso. Em Atos capítulo 20, o evangelho chega com poder em Troade. Em Atos capítulo 21, Satanás quis calar a voz de Paulo, é preso, levado para a fortaleza de Antônia. Mas no capítulo 22, ainda descendo nas escadarias da fortaleza de Antônio, Paulo prega cheio do poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 23, Paulo cheio do Espírito Santo evangeliza o Sinédrio. Em Atos capítulo 24, Paulo cheio do Espírito Santo evangeliza o governador Félix. Em Atos capítulo 25, Paulo cheio do Espírito Santo evangeliza o governador Festo, sucessor de Félix. Em Atos capítulo 26, Paulo cheio do Espírito Santo evangeliza o rei Agripa. Quando o rei Agripa viu Paulo pregando, ficou tão impactado que deu um murro na mesa e disse: para, Paulo, de pregar, porque daqui a pouco eu vou virar crente também. Aí Paulo disse: não só você, mas todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. Em Atos capítulo 27, Paulo embarca em um navio alexandrino para Roma. O navio afunda, Paulo vai parar na ilha de Malta, mas lá os indígenas são impactados pela pregação de Paulo. Também, queridos irmãos, o que me chama a atenção é que o livro de Atos dos Apóstolos encerra no capítulo 28, Paulo chegando em Roma, mas é um livro que não tem fim. Por quê? Porque a história começa, queridos irmãos, em Atos 1, mas não termina em Atos 28. A história continua. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque quem faz Atos 29 somos nós, quem faz Atos 30 somos nós, quem faz Atos 31 é você, Atos 32, Atos 33, quando vocês são os continuadores da obra que começou nos Atos dos Apóstolos, e a Assembleia de Deus foi escolhida por Deus para ser a continuadora da igreja que nasceu há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Levante a sua mão e adore. Urabahai Sherianda Ramakanturianda Ramahai Sherianda Ramakanturianda Rabashuri Revasubrikianda Ramakanta Rabahaia Revachandarabacai. A igreja não tem como caminhar sem a unção do Espírito Santo. A igreja não tem como caminhar sem o poder do Espírito Santo. Eu não sei como a igreja viveu tanto tempo no silêncio, sem a operação do Espírito Santo. Queridos e amados irmãos, no primeiro século foi conhecido como século do avivamento, século segundo, século dos apologistas, séculos terceiro e quarto. Queridos irmãos, a época da patrística, a época do conhecimento, o conhecimento suplantou a graça. Depois, no século V, a igreja, queridos irmãos, acabou se secularizando. De repente, você ouve um silêncio do Espírito Santo. A igreja ficou no poder 1000 anos, do século V até o século XVI. Aquilo que poderia ser um verdadeiro milênio foi conhecido pela história secular como a Idade das Trevas, porque
a igreja deixou o Espírito Santo do lado de fora. A igreja destituía reis, colocava reis no trono, porque estava sem a presença do Espírito Santo. Mas quando foi no século XVI, bastou um monge agostiniano que estava lá no convento, achou uma Bíblia empoeirada. Quando abriu Romanos, uma frase: o justo viverá pela fé. Esse homem era Martinho Lutero, e com essa simples frase foi o suficiente para toda a Europa ser impactada pelo poder do Espírito Santo. A reforma veio, séculos 17 e 18, grandes avivamentos na Inglaterra. Quem já não ouviu falar no avivamento wesleyano? Quem já não ouviu falar nos grandes avivamentos da Inglaterra? Deus entregou o cajado do avivamento nas mãos da Inglaterra nos séculos 17 e 18, mas quando veio a Revolução Industrial, os crentes ingleses se tornaram materialistas, o povo começou a se afastar da igreja, a frieza espiritual entrou. Resultado, Deus tirou o cajado do avivamento dos ingleses, entregou na mão dos americanos. Século 19, os Estados Unidos experimentou grandes avivamentos urbanos, com Carlos Finney, com Jonathan Edwards e muitos outros tantos pregadores, George Whitefield e tantos outros grandes avivalistas. De repente os Estados Unidos, queridos irmãos, encheu o mundo de missionários. Os nossos queridos Daniel Berg e Gunnar Wing, vindo da Suécia, primeiro passou na Rua Azusa, foram batizados com o Espírito Santo e chegaram em solo brasileiro, aleluia, com a mensagem pentecostal. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Nesse período, os Estados Unidos foi tão abençoado que se tornou a maior potência da terra. Mas depois que os Estados Unidos se transformou no oásis de prosperidade, os cristãos se tornaram materialistas. De repente, começo do século 20, Deus tirou o cajado do avivamento das mãos dos americanos e entrega nas mãos do Brasil, porque em 1911, no começo do século 20, chegaram aqui Daniel Berg e Gunnar Wing, pregando a mensagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nasceu o maior movimento pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus. O cajado do avivamento mundial está nas mãos do Brasil, está na sua mão. É você que Deus vai usar nesta última hora. Deus conta com você nesta última hora. Recebe a unção de Deus aí, recebe a unção, olha 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 a unção. Resultado, queridos e amados irmãos, quando eu era adolescente, eu via os grandes pregadores dizendo: Deus vai usar o Brasil. E eu conversava com o pastor Luiz Antônio, quando estava ministrando com o pastor Luiz Antônio na escola bíblica lá em Lisboa, em Portugal. Ficamos uma semana junto conversando, e estávamos falando que quando ouvíamos isso dos pregadores, nós não sabíamos como, mas olha como Deus está fazendo. Deus usou, queridos irmãos, a moeda forte americana para atrair os brasileiros para os Estados Unidos, e agora usa o euro, a moeda forte da Europa, para trazer os brasileiros para a Europa. Deus usa isso só como isca, porque quando eles chegam lá, eles acabam descobrindo que o propósito é outro. Resultado, em qualquer país da Europa hoje que você vai, lá tem um brasileiro cheio de fogo. Você vai em qualquer lugar lá, tem um brasileiro incendiando a Europa. Você vai nos Estados Unidos, as igrejas brasileiras são todas avivadas e impactadas pelo poder do Espírito Santo. Você vai no Japão, o Pentecoste está lá através das igrejas brasileiras. Deus está levantando o Brasil como maior celeiros de pregadores e missionários nesta última hora. Profetize para o seu irmão dizendo: a tocha do avivamento está em suas mãos. Pode dizer isso para ele: a tocha do avivamento está em suas mãos, está em suas mãos. Deus te levantou para influenciar outras vidas. Deus não te levantou para ser mais um qualquer. Deus te levantou para influenciar outras pessoas na terra.
pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aleluia, a unção do Espírito Santo é a marca de qualidade. Quem tem esta marca de qualidade na sua vida, levante a sua mão. Aleluia, diga para o seu irmão: você tem a marca de qualidade do Espírito na tua vida. Pode profetizar: você tem a marca de qualidade, porque a unção na vida do crente é a marca de qualidade na vida do crente. Todos os grandes homens da Bíblia que influenciaram a sua geração, pastor Joedson, foram homens impactados pelo poder do Espírito Santo. Você vê o Espírito Santo agindo todos os momentos da história. Você vê o Espírito Santo autenticando todos os grandes momentos da história. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 está escrito que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus estava lá movendo sobre a face das águas. De certa forma, pastor Luiz Antônio, pastor Genildo, éramos também como terra sem forma e vazia, mas agora você foi salvo pelo Senhor. Deus te deu forma e agora você não é vazio, você é cheio do Espírito Santo. Aleluia. José influenciou o Egito, porque na hora que Faraó foi escolher como governador do Egito, em Gênesis capítulo 41 e versículo 38, ele disse para os seus oficiais: acharíamos homem como esse que há o Espírito de Deus? Aleluia. Moisés influenciou a sua geração no poder do Espírito Santo. Teve um dia que Moisés estava cansado, pastoreando a congregação de 2 milhões de pessoas no deserto. Não é brincadeira, o povo pedindo carne, pedindo churrasco naquele deserto. Moisés disse: Deus, eu não aguento mais. De repente Deus disse: Moisés, separa 70 anciãos, traz para a entrada da revelação, que eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou encher os 70. Trouxeram aqueles 70, Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés, encheu aqueles 70, e Moisés ainda continuou cheio do Espírito Santo. É como se Deus estivesse dizendo: olha Moisés, quando você pensar que está fraco, quando você pensar que não tem mais força, quando as pessoas dizem que o teu ministério já acabou, você ainda tem condições de eu tirar do Espírito que estava sobre você, encher 70, e você ainda continua cheio do Espírito Santo. Aleluia. Todos os homens que fizeram a diferença da Bíblia foram homens cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo marcou a época dos juízes, porque em Juízes capítulo 3 e versículo 10 está escrito que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel, e ele libertou Israel das mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Em Juízes capítulo 6 e versículo 34, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Em Juízes capítulo 13 versículo 25, o Espírito do Senhor começou a incitar a Sansão. Em 1 Samuel capítulo 16 versículo 13, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Em 1 Crônicas capítulo 12 versículo 18, o Espírito do Senhor veio sobre Amazai, chefe dos valentes de Davi. Em 2 Crônicas capítulo 15 versículo 1, o Espírito do Senhor veio sobre Azaria, filho de Oded. Em 2 Crônicas capítulo 20 versículo 14, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, no meio da congregação. Lá em Isaías capítulo 4 versículo 4, ele é o Espírito de justiça e o Espírito purificador. Em Isaías capítulo 11 versículo 2, ele é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Em Isaías 32:15, ele é o Espírito lá do alto. Em Ezequiel capítulo 37 versículo em diante, ele é o Espírito que ressuscita o vale de osso seco. O profeta Miqueias no capítulo 3 versículo 8, ele diz: quanto a mim, estou cheio do poder e do Espírito do Senhor para anunciar a Jacó o seu pecado e a Israel a sua transgressão. Em Zacarias capítulo 4 versículo 6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O próprio ministério de Jesus, ele caminhava no poder do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, porque em Mateus capítulo 1 versículo 18 a 20, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Em Mateus capítulo 4 versículo 1, ele foi enfrentar o diabo cheio do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12 versículo 28, ele expulsava demônios pelo Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4 versículo 1, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4 versículo 14, ele regressou para Galileia no poder do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4 versículo 18, ele abriu a Bíblia na sinagoga em Nazaré e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim.
aleluia. A igreja caminhava no poder do Espírito Santo, porque em Atos capítulo 13, versículo 52 está escrito que os discípulos transbordavam de alegria no Espírito Santo. Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Paulo fala em Romanos capítulo 8 e versículo 9 que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo fala em Romanos capítulo 8 e versículo 16 que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 8 e versículo 23 que nós temos as primícias do Espírito. Paulo fala em Romanos capítulo 8 e versículo 26 que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 4 que o seu ministério não se apoiou em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 16 que nós somos santuário de Deus, onde o Espírito Santo habita. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13 que a nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 21 e 22 que aquele que nos confirma convosco e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 3 que nós somos como carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 8 que será de maior glória o ministério do Espírito Santo. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 17 que o Senhor é o Espírito, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 13 que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Está escrito em Gálatas capítulo 3 e versículo 14 que é pela fé que recebemos o Espírito prometido. Está escrito em Gálatas capítulo 5 e versículo 22 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e temperança. Está escrito em Efésios capítulo 1 e versículo 13 que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 3 que devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 4 que há um só Espírito. Está escrito em Efésios capítulo 5 e versículo 18: não vos embriaguei com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Está escrito em Filipenses capítulo 3 e versículo 3 que nós que adoramos a Deus no Espírito somos a verdadeira circuncisão. Está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 8 que Deus nos revelou o amor no Espírito. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 8 que é
Deus que nos dá o Espírito Santo. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 19: e não apagais o Espírito. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13 que nós fomos escolhidos desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 1 que o Espírito expressamente diz à igreja. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 14: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Está escrito em Tito capítulo 3 e versículo 5 que nós fomos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está escrito em Hebreus capítulo 9 e versículo 14 que ele é o Espírito eterno. Está escrito em Hebreus capítulo 10 e versículo 29 que ele é o Espírito da graça que não pode ser ultrajado. Está escrito em Tiago capítulo 4 e versículo 5 que o Espírito anseia por nós com ciúme. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 14 que sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Está escrito em 2 Pedro capítulo 1 e versículo 21 que os homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Está escrito em 1 João capítulo 3 e versículo 24 que assim sabemos que Deus permanece em nós pelo Espírito Santo que nos deu. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 6 que o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 7 que 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Está escrito em Judas capítulo 1 e versículo 20: edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Está escrito em Apocalipse capítulo 2 e versículo 7: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas. Coloque-se de pé dando glória. Coloque-se de pé dando glória. Deixa a glória de Deus encher a tua vida. Deixa a unção de Deus encher a tua vida. A unção de Deus está neste lugar. Deus está renovando ministérios agora. A partir de hoje, o teu ministério vai impactar vidas. Teu ministério vai influenciar vidas. O poder do Espírito Santo está sobre sua vida. Coloque a sua Bíblia no banco e abre a palma da sua mão assim agora. Abre a palma da sua mão agora. Deus vai liberar algo sobrenatural sobre teu ministério agora. Deus vai realizar algo sobrenatural sobre tua vida agora. Se prepare, porque a partir de hoje, aonde você coloca a mão haverá cura. Aonde você coloca a mão haverá batismo com o Espírito Santo. Aonde você coloca a mão haverá milagre, haverá renovo. Abre a palma da sua mão agora e feche os seus olhos. Comecem a dizer glória. Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, como servo do Deus vivo, eu faço um pedido agora. Aonde houver um crente dando glória,
aonde houver um crente dando aleluia, aonde houver um servo do Senhor com a palma da mão aberta, coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente, incendeia este crente de poder agora. Olha a unção, 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 olha a unção lá na galeria, olha a unção, tem brasas de fogo ali, tem brasas, brasa, unção, 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 unção. Urianda rabachanta rabacama xandarabacaia. Rabachandarabacaia. Deus vai selecionar 70 pregadores aqui esta noite, que vai influenciar o Brasil e o mundo. Aqueles que têm este desejo, saia daí da onde você está e venha aqui na frente, porque Deus vai usar você de uma forma extraordinária. Urabachandaramiandarabacaia, já vem dando glória, já vem dando glória. Urachandarabacaia, Deus está escolhendo 70 dedos aqui hoje. Urachandarabacantoriandarabacaia, Revachante que me anda rabachandarabacaia, recantarabacaia. Essa é a nossa Assembleia de Deus. Essa é a Assembleia de Deus que eu nasci. Esta é a Assembleia de Deus que você nasceu. Ela tem que continuar no poder do Espírito Santo. Revachande que me anda rabachandarabacaia, urachandarabacantarabacaia. Eu já vejo a unção de Deus aqui. Eu já vejo a unção de Deus aqui. Eu já vejo a unção. Deus está levantando ministérios aqui. Olha a unção, 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 olha a unção. Aqui, 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 aqui. Receba. Fabiano Barcelo, vem aqui louvar o nome do Senhor. Deixa a glória de Deus encher a sua vida. Deixa a unção de Deus encher a sua vida. Deus te trouxe aqui para marcar o teu ministério nesta convenção. Se prepare, porque o Brasil vai te conhecer. Deus vai te tirar do anonimato e vai colocar nos maiores púlpitos desta nação para pregar a palavra. Samara Santo, Samara Santo, vem louvar o nome do Senhor. Deixa a glória de Deus encher sua vida. Deixa a glória de Deus encher tua vida. Urachandarabacantarabakaia, Revachandarabacaia. Oh, aleluia. Eu quero pedir que esses pastores, homens de Deus, estendam a mão para abençoar esse povo agora. Feche os seus olhos agora. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, abre a torneira de azeite agora e começa a encher essas vidas agora. Começa a encher de poder. Pai querido, levanta pregadores aqui, homens cheios do Espírito Santo, para fazer a diferença a partir de hoje. Xandarabacantarabaxandarabacantarabaia, recantarabachandarabacaia.